Boa noite, mais uma noite desse agosto hecatino, para a gente estar falando, refletindo e pensando sobre Hecate. Olá, Miguel. Como sempre, a gente está sendo breve, estamos revezando, eu e a Silvia, e hoje a gente vai pensar junto aqui sobre Hecate Soteira. E aí eu tô desde cedo refletindo sobre Hecate Soteira, porque, traduzir soteira, salvadora, a gente já tem todo um imagético sobre essa palavra, salvação, salvadora, por causa da religião vigente, por causa de outros caminhos. Mas quando a gente traz para Hecate, se abre um arcabouço, porque ela vai se desdobrando em mil faces. Como soteira, a gente tem a soteira Epifaneia, que a gente vai falar um pouquinho, que é a deusa revelada, manifesta, mas ela também se revela como guia, ela se revela como o próprio caminho, como Enódia, ela como fósforos, porque ela traz luz. E eu fiquei pensando muito que mesmo sem a gente saber nome, epíteto, nada disso, a maioria das pessoas que eu conheço tiveram seu primeiro encontro com Hecate como soteira, como salvadora. Depois vocês me contam se foi assim com vocês, porque geralmente é no momento de limiar, é no momento que a gente tá às vezes muito perdido, tá numa escuridão que não se enxerga nada. E Hecate, com esse poder que ela tem de ir a todos os locais e ser epifanéia, ser manifesta, ela se apresenta e nos salva. Mas esse salvar não é passivo, Não pedimos aos deuses o que nós podemos fazer, mas ela traz consciência, ela mostra caminhos, traz luz, para que a gente possa encontrar um caminho, nos dar força. E muitas vezes ela se desdobra, ela é a guia, mas é o próprio caminho a ser percorrido. Mas é a gente que tem que caminhar, é a gente que percorre o caminho sob os olhos atentos. E todos os caminhos são dela. E aí eu fiquei pensando muito, como que isso se manifestou esses anos na minha vida e nas histórias que eu conheço de tantos hecatinos. Então a gente tem um ponto que é a Hecate muito presente na vida de cada bruxa, devoto, filho, não importa a nomenclatura que você use, que você se sente bem, isso é o de menos. Mas na vida de cada um, de que ela está presente. Oi, Bárbara. Tá muito emocionante esse agosto hecatino. Acho que a gente tem chorado muito de felicidade. Mas a gente chama Hecate para as coisas da nossa vida, para as coisas profanas, sim. E os antigos pediam, Ela não estava lá para conceder pesca abundante, para proteger o gado, porque a gente não pode ser... me faltou a palavra agora, mas... fingir que se a nossa vida aqui nessa matéria estiver muito caótica, muito desequilibrada, muito perturbada, sem dignidade, a gente não consegue se dedicar a um caminho espiritual. Quando a gente não tem paz de espírito, quando a gente está cansado demais. Então, sim, a gente pede a força de Hecate. Não que ela vá resolver tudo no passe de mágica, mas ela traz caminhos, traz ferramentas, nos traz força para trilhar o caminho. Porém, também ela é cósmica. Quando a gente pensa em soteira Epifaneia, a que se manifesta, aí eu vou pensar na grande alma cósmica. Acho que pré-cósmica, como eu penso em Hecate, é antes do cosmos para mim. Deus é um título muito pequeno, é uma força, é uma potência. Porém, mesmo assim, ela se manifesta, E eu fico com essa visão, Eu tenho feito muito esses gestos, Ela vem do céu e se manifesta aqui na Terra. E a gente, todos vocês, eu tenho certeza absoluta, que já sentiram de forma muito palpável a presença de Hecate na vida de vocês.
E por mais que a gente tenha muitos véus que atrapalhem a nossa visão, através desses véus, a gente vê as suas chamas serpenteando, ondulando. E ela traz sinais muito claros na nossa vida. Tem que ter olhos, né? Para ver. Então, ao mesmo tempo que sim, ela está presente no nosso dia a dia, a gente pede ajuda quando a gente vai enfrentar nossas batalhas diárias, as nossas viagens, sejam físicas, sejam mentais, emocionais, espirituais. E ela nos traz ferramenta e conhecimento, e estratégia e possibilidades e equilíbrio. Ela não resolve tudo para nós, mas nos dá os meios. Ela é uma deusa que aparece com muitas ferramentas, instrumentos, armas, e ela vai nos ensinando a gente a encontrar nossas ferramentas, nossas armas também. Sim, ela é uma protetora de lugares, por isso que eu falo, soteira vai se desdobrando, porque eu vou pensar ela em Propylaia, eu vou pensar nela em Cleidocus como portadora das chaves, aquela que fecha e abre portas. Ela que está ali à frente das portas, protegendo. Então, assim, a gente divide em epítetos para estudar, mas está tudo muito junto. Pensem na vida de vocês, no contato que vocês têm com a deusa, como ela vai, né, se desdobrando. E é muito lindo como ela pode estar em todos os lugares, nos nossos mares mais profundos e escuros, que a gente não está achando o jeito de subir. E ela mostra, vai por esse caminho, vamos lá. Como ela vem do universo das estrelas, como a Silvia trouxe ontem, né? E essa luz vem e a gente percebe essa chama ondulando e reacende a nossa, e daqui a pouco você percebe essa chama hecatina no mundo, em outras pessoas, em outros seres, porque a gente não pode ficar tão ligada a essa imagem humana, né? Ao trabalhar com a Inália, que não é o epíteto de hoje, né? Ela me trouxe muito essa visão de perceber ela em outras formas. Era muito egóico sempre querer ver as deusas com uma forma humana, né? Tantos animais, tantas plantas, enfim, tantos elementos onde a deusa se manifesta. Soteira, Epifaneia. Eu fiz algumas anotações, não vou me estender demais, mas como soteira, salvadora, né? A que liberta do mal, a que guia os caminhos, a que conduz com a sua tocha. Mas Epifaneia, manifestação viva e que se mostra nos sonhos, como uma chama entre véus, que responde no silêncio dos ritos. Como é importante a gente silenciar também para ouvir as mensagens de Soteira. Bem, agora vamos ao livro. Hoje a gente vai estar, como a gente está falando de Soteira, o meu livro está todo amassado, é por uso, porque ele vai para todos os locais. E algumas considerações. Eu fiquei até muito refletindo na imagem que a Laide fez, né? Ela com os animais, tem os lobos, mas tem serpentes, e essa chama na altura do coração. Hécate Soteira, protetora e salvadora, que teu escudo me defenda contra todo mal. Senhora, guardiã, eu te chamo em tempos de necessidade. Protege-me com tua força imbatível. Hécate Soteira é a deusa que salva e protege. É a guardiã que nos guia através da vida, oferecendo sua proteção e luz nas horas mais escuras. É engraçado, né? Como a gente pensa às vezes muito em Hécate, pensa em escuridão, né? As pessoas fazem uma associação a princípio, mas é ela que traz a luz. Ela traz claridade, ela traz consciência, traz ciência, né? Ela é a deusa que responde aos nossos apelos de ajuda quando nos perdemos nos labirintos mentais, físicos e emocionais. Que estende suas mãos quando estamos em necessidade e que nos guia para a segurança e a paz. Sim, mandrágora, você sonha com animais ligados a ela, né?
quase não aparece em forma humana. Quando eu trabalho com a Inália, ela não usa forma humana mais também. Muito mais palpável para mim ver ela no sol nascendo ou se pondo, nos momentos liminares, na luz que está no céu, no brilho do sol no mar, do que pensar necessariamente em forma humana. É engraçado como vai mudando ao longo do tempo e não tem certo e errado como a deusa se apresenta e como você a percebe, porque passa pelos nossos filtros de compreensão, e a deusa é extremamente sábia de saber usar os símbolos e imagens que vão fazer sentido para cada filho, para cada devoto, que cada um precisa. Então, por isso também é tempo de parar com certas discussões tão bobas, que não levam a lugar nenhum. A Hecate é assim, é assado. Vamos parar, gente. Vamos só honrar, vamos fazer o nosso direito. Vamos honrar a deusa e honrar com atitude, com responsabilidade, com consciência, trazendo caminhos, né? Bem, a oração de Hecate Soteira. Hecate Soteira, salvadora e protetora, acendo 3 velas em tua honra, uma pela mente, uma pela emoção e uma pela manifestação. Que tua luz me guie e proteja. Salva-me dos labirintos mentais. Salva-me de afogar em sentimentos. Salve-me de me perder na jornada e esquecer o objetivo. Salva-me do mal emanado pelos outros ou causado por mim. Que assim seja, sob tua proteção, Hecate Soteira. E a gente tem algumas reflexões sobre Soteira. O que significa ser protegido por Hecate Soteira? Quando invocamos Hecate Soteira, buscamos não apenas proteção física, mas também espiritual e emocional. O que representa a proteção em nossa vida? Ao invocá-la, refletimos sobre a necessidade de proteção e o papel dela em nossas vidas. Em que momentos sentimos mais a necessidade de uma guardiã? Todos enfrentamos momentos de vulnerabilidade e desafio. Identificar esses momentos é crucial para entender quando e como invocar a proteção de Hecate Soteira. Quais são as situações em que nos sentimos mais necessitados de sua intervenção? Estamos abertos a receber a força imbatível de Hecate? Para receber proteção, devemos estar abertos e receptivos à energia da deusa. Isso requer fé, mas também disposição para aceitar sua ajuda. Estamos prontos para nos entregar a sua força? Como a proteção de Hecate pode nos transformar? A proteção de Hecate Soteira não é apenas uma barreira passiva, mas uma força ativa, viva, pulsante, que pode transformar nossa vida. Sua presença nos dá coragem e segurança para enfrentar as adversidades. Como podemos usar essa proteção para fortalecer nosso ânimo e confiança? Porque por mais deuses que cultuemos e pelo poder de Hecate, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema. Sim, qual é o meu medo? Esses dias, acho que o Miguel tá aí, né? Eu conversei com ele e falei, tem fome de quê? Porque eu já me fiz essa pergunta, do que eu tenho fome? Do que eu tenho medo? Do que eu realmente desejo? E trabalhar com Hecate, a gente sabe, ela abre e fecha portas, né? Na oração, a gente pede para que ela nos proteja do mal que nós mesmos causamos. Porque ela vai nos desafiar. Às vezes, é a gente que está causando alguns problemas. Então, a gente tem que fazer essas reflexões, né? Do que temos fome,
o que queremos e o que não queremos. Que vazio é esse que a gente tenta preencher? Com o quê? O que nos faz falta? Estamos dispostos realmente a nos movimentar? Ou esperamos um salvador que vai fazer tudo? Aí estamos numa religião errada. Não é aqui com Hecate, ela vai fazer se movimentar. E estar com Hecate, como eu estava dizendo, não é que você não vai ter problemas, né? É um grande desafio do nosso caminho mágico, é ter momentos sublimes, mágicos, cósmicos, submundanos, aquáticos, lidar com seres, com forças, com energias, ver, sentir coisas incríveis. E no outro dia acordar cedo para trabalhar, pegando o ônibus, o metrô lotado. Você não é melhor que ninguém por ter essas experiências. E você não vai ter uma vida sem os problemas humanos. Mas como ter a melhor experiência humana possível? Né? Por isso que eu falo, essa questão de Hecate é tão particular, porque ao mesmo tempo como ela é tão elevada, ela está tão aqui, com essa chama tremulando. Mesmo que a gente não consiga ver bem através dos véus, a gente sente o calor da sua chama, o movimento, as sombras que ela faz. E aí ela nos movimenta. Então, ao conversar com Hecate, eu vejo algumas pessoas botando muito medo em algumas pessoas, né? Oh, não chame esse nome. Hoje me apareceu vários vídeos assim, nunca invoque este nome, Hecate. Não invoque se você não quer se movimentar. Se você não quer ser confrontado com a realidade. Geralmente com as sombras, né? Seria o termo mais usado nesse momento. Vai se confrontar com as suas sombras, mas também ser confrontado com a sua luz. Porque a luz também pode cegar. Então, tudo isso está em Sotera. Essa é a salvação de Hecate, acho que principalmente a da consciência. Ciência do caminho. Mostrando os perigos, os obstáculos, para que você possa se preparar para trilhá-los. Mas também exige esse salto de fé, de se entregar a ela. E aí, quando a gente aceita, a gente se entrega. Eu lembro de um momento que eu fui para um show da Zélia Duncan e Hecate me veio na minha cabeça quando cantou Calada Noite Preta. E aí, aquilo foi quase um rito no meio de um show, que assim, vou me entregar, Calada Noite Preta. Ali eu fiz um acordo com Hecate. E aí o caminho se abriu. Com muitos desafios, mas uma jornada extremamente deliciosa. Então, assim, cada um reflita sobre como Sotera age, agiu e agirá em sua vida. Vamos agradecer essas bênçãos, esse conhecimento, a dádiva de poder conhecer Hecate e de conviver com ela. As bênçãos de ontem, de hoje e as de amanhã, porque Hecate conhece o nosso passado, presente e futuro e conhece os potenciais que nem nós sabemos que temos, ela já sabe. Ela te conhece melhor, né, do que nós mesmos. Ela nos conhece. E por isso, às vezes, ela exige um pouco demais. Mas não é demais. Ela sabe que a gente pode. Ela sabe. Então, deixo vocês com essas palavras. Kyrie Hecate, uma boa noite para todos. E que a Deus abençoe muito, muito, muito o caminho de todos vocês. E depois, se quiserem comentar as experiências que vocês têm com Sotera, quiserem contar algo, vai ser um prazer imenso aprender com a experiência, com a percepção de cada um, porque vocês também são parte da deusa e vocês vão ter percepções, nuances, aspectos, manifestações dela que eu não vou ter acesso. Ela é múltipla e imensa e a gente aprende um com os outros, cada um com uma partícula deste conhecimento. E juntos aprendemos muito mais e realizamos mais coisas em honra, em nome e com o poder
de Hecate. Kari Hecate. Tchau, gente. E amanhã vocês ficam com a Silvia Manning, nossa bruxa mor maravilhosa. Beijo. Se eu conseguir desligar, que eu não tô lembrando.